retomar o nosso curso de matemática, certo? Nosso encontro 5 no 09, né? A semana 9. Dando continuidade ao estudo da geometria espacial. Hoje a gente vai ver, né, a área da superfície de um prisma e o volume do paralelepípedo e do cubo, certo? Na aula anterior a gente introduziu o estudo dos poliedros, né, trazendo essa ideia inicial de prisma e de pirâmide, a relação de Euler, certo? E hoje a gente vai dar continuidade focando no estudo dos prismas, certo? Na próxima aula a gente vai estudar pirâmides e, se der tempo, também os corpos redondos. Então vamos lá. A área da superfície de um prisma, certo? Então, bom, em todo prisma, certo, a gente vai considerar as seguintes definições, né? Então, aqui eu peguei um exemplo de um prisma, certo? Um prisma triangular, já que a base é um triângulo, beleza? Então, a gente vai ter, ó, a superfície lateral, certo? A superfície lateral, ela é formada pelas faces laterais, certo? Quem viu o vídeo que eu postei ontem, né, da construção do prisma, vai ter um melhor entendimento aqui na aula de hoje, porque vai entender esses conceitos, essas definições que eu estou falando, tá bom? Então, aqui, ó, a superfície lateral do prisma é formado pelas faces laterais, né? A gente viu que todo prisma ele vai ser formado pelas faces laterais, que vão ser paralelogramos. Se o prisma for reto, né, vai ser retângulos. E pelas bases, certo? A superfície lateral é formada pelas faces laterais, certo? Que vai ser retângulos, ou que vai ser paralelogramos. Se o prisma for reto, vai ser retângulos. Essa vai ser a minha superfície lateral. E a área lateral é justamente a área da superfície lateral. Se eu tenho uma superfície lateral, eu tenho a área dessa superfície lateral, certo? A região que ocupa essa superfície lateral. Tá bom? Aí eu vou ter a área da base. Aí eu lembro que no prisma tem duas bases. Mas só que quando a gente falar que a área da base, eu estou falando de uma só, certo? Porque a gente vai ver, principalmente quando for trabalhar com volume, aí volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é uma área de uma base só. Quando eu for calcular a total, vou precisar das duas bases, mas vai estar bem claro na fórmula, certo? Então, a área da base é a área da base do prisma. Então, nesse caso aqui, a base do prisma é um triângulo, então a área da base é a área desse triângulo. Lembrando que o prisma tem duas bases e essas bases são congruentes. Então, tanto faz calcular a área da base de cima como a área da base de baixo vai ser igual, certo? Então, a área da base é a área da base do prisma. É a área de uma base. E o prisma tem duas, certo? A superfície total é formada pelas faces laterais e pelas bases, certo? Então, a gente chama esse desenho aqui de planificação do prisma. É como se eu estivesse abrindo o meu prisma, certo? Como o meu prisma fosse uma caixa, eu estou abrindo essa caixa. Então, eu obtive isso daqui. Aí aqui fica mais claro a superfície total do prisma, que é formado pelas faces laterais, certo? Nesse caso aqui, 3 retângulos, e pelas duas bases, que são 2 triângulos, certo? Se a minha base fosse um quadrilátero, eu teria 4 faces laterais. Então, aqui eu teria 4 paralelogramos ou 4 retângulos, né, se o prisma for reto. Tá bom? A área lateral, né, vai depender, a superfície lateral vai depender da base também, né? Porque quanto mais polígonos tiver a base, mais retângulos, mais paralelogramos vai ter a nossa superfície lateral. Tá bom? Então, aqui a área total vai ser justamente a área da superfície total, que é o somar a área de todos os polígonos que formam o meu prisma. Os polígonos da face lateral e os polígonos da base. Eu somo a área de todos os polígonos, eu vou obter a área da superfície total do meu prisma. Certo? Então, quando eu falar a área total do prisma, eu quero saber a área de todo o prisma, da face lateral e das bases. Certo? Então, vamos lá, vamos começar a fazer os cálculos, né? Lembrando também que eu postei um vídeo, né, sobre a área de figuras planas, que é para a gente lembrar das fórmulas que vai ser preciso a partir de agora, né? Vai usar muita fórmula para calcular a área de figuras planas, área de retângulo, área de triângulo, área de hexágono, certo? Área de trapézio. Então, vamos lá. Aqui, né? Em todo prisma, qualquer prisma, um prisma com a base de 3 lados, com a base de 4 lados, com a base de 5 lados, não importa. A área total vai ser a área lateral, certo? Vai ser a área lateral, a área da superfície lateral, mais a área das duas bases. Então, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembra que a área da base é a área de uma base só. Mas como eu tenho 2 bases, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Certo? Como a gente vai focar o estudo da gente em prismas retos, certo? Que a gente viu os prismas retos, as faces laterais vão ser retângulos, né? Então, na verdade, a área lateral vai ser o somar a área de retângulos. Tá bom?
Então, começando com o prisma mais conhecido, né, como a gente viu também na outra aula, que é o paralelepípedo, certo? É o nosso prisma mais conhecido. O paralelepípedo, né, vai ser formado por 6 faces retangulares, 2 a 2 paralelas entre si. Esse é o nosso paralelepípedo, né, essa figura aí tridimensional. Então, como é que calcula a área da superfície de um prisma? A gente acabou de ver que a área da superfície de um prisma é o somar a área de todos os polígonos que formam esse prisma. Como esse prisma é formado por 6 retângulos, eu tenho que calcular a área de 6 retângulos. Tá bom? Só que eu percebo que em um paralelepípedo, os retângulos são congruentes 2 a 2, né? Faces opostas são paralelas e congruentes, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa face lateral aqui, que ela mede, né? Ela tem 3 centímetros aqui, 3 por 10, né? É a dimensão desse retângulo, 3 por 10. Só que a face oposta a essa daqui, que está aqui do outro lado, né? Ela também é uma face 3 por 10. Certo? Faces opostas são congruentes. Essa face aqui, que a gente chama de face frontal, a que a gente está vendo em relação ao desenho, né? Se eu virar a figura, qualquer um pode ser frontal, traseira, lateral, mas como está posta aí no desenho. Essa aqui é a minha face frontal, ela é uma face que tem 5 centímetros, né, de base aqui, e a altura ela é de 10 centímetros. Né? Lembra que todas as arestas laterais têm a mesma medida, né? Também está lá no vídeo da aula anterior. 5 por 10. E a face de trás também vai ser 5 por 10. Fora essas faces laterais, eu tenho as minhas bases, né? Nesse caso, no paralelepípedo, qualquer face, o paralelepípedo ele tem essa característica, qualquer face pode ser base. Mas nesse caso a gente vai considerar como base aquela que está tocando na superfície, né? Nesse nosso caso aqui, vamos supor que quem está tocando na superfície é essa face aqui, né? A face menorzinha, que é uma face 5 por 3, um retângulo de 5 por 3. E, obviamente, a face de cima, né? A base de cima também vai ser 5 por 3. Certo? Então, vamos lá. Então, qualquer face pode ser base, como a gente comentou. A área dessa minha base aqui, tá vendo? Como eu considerei esse cara aqui, 5 por 3, como sendo a minha base, a área da minha base vai ser 5 centímetros vezes 3 centímetros, porque a área de um retângulo, novamente, se quem tiver com dificuldade de entender a área, tem que olhar o vídeo lá de áreas. A área de um retângulo é a área da base vezes a área da sua altura, ou seja, o comprimento do retângulo vezes a largura do retângulo. Né? Ou seja, o produto das suas duas dimensões. Então, esse retângulo aqui é um retângulo 5 por 3. Então, a área dele é 5 centímetros vezes 3 centímetros. Certo? E 5 centímetros vezes 3 centímetros dá o quê? Dá 15, ó, 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Então, a partir de agora, a gente vai tentar evitar, tipo, não vai precisar estar colocando a unidade aqui. 5 centímetros vezes 3 centímetros. Só basta botar a unidade na resposta final. Então, 15 centímetros quadrados. Então, a gente vai multiplicar só 5 vezes 3. E sabe que está multiplicando centímetro por centímetro, aí a gente pode omitir. Mas 5 vezes 3, 15. 15 o quê? Eu estava multiplicando centímetro por centímetro. Então, centímetro quadrado. Então, se eu omitir aqui esse centímetro daqui com esse centímetro daqui, não tem problema. Agora, eu não posso esquecer de botar na minha unidade final. Unidade de área é a unidade de medida ao quadrado. Nesse caso, como a unidade de medida é centímetros, a nossa área da base vai ser centímetros quadrados, certo? 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. E qual é a minha área lateral? Lembra que minha área lateral são 4 retângulos, né? Então, eu tenho esse retângulo aqui que a gente viu, né? Esse retângulo 3 por 10. Então, dimensão 3, a outra dimensão do retângulo é 10. É base ou altura, comprimento ou largura, enfim. O termo que a gente quiser. 3 vezes 10 dá 30. Então, a área desse retângulo aqui é 30. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho um retângulo igual a ele, oposto, né? Na face oposta. Então, na verdade, são 2 retângulos 3 por 10. 2 retângulos de 3 centímetros por 10 centímetros. Certo? Um retângulo 3 por 10 daria 30, mas como são 2, vai dar 60, certo? Então, 2 vezes 3 vezes 10 é a área de 2 retângulos. E a área dos outros 2, que é o frontal e o traseiro, né? Eu vou ter mais 2 retângulos. Agora, retângulos 5 por 10. Certo? Um retângulo de base 5, de altura 10. Só que o retângulo oposto a ele também é um retângulo de base 5 e altura 10. Então, eu vou ter aqui a minha lateral calculada dessa maneira. Somei a área dos 4 retângulos. Né? Aqui vai dar quanto? Né? 2 vezes 3 vezes 10, né? Dá 60. 60, a unidade de área, 60 centímetros quadrados. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100 centímetros quadrados. Certo? 60 mais 100, 160. 160 centímetros quadrados. É a minha área lateral. Certo? Então, para calcular a total, a área da superfície de todo o prisma, ou seja, a área lateral, mais 2 vezes a área da base, como a gente viu. Então, como a gente já calculou a lateral e como a gente já calculou a da base,
A área total sai de graça. A área total vai ser o quê? A área lateral, que a gente acabou de calcular, 160, mais 2 vezes a área da base. Como a área da base é 15, 2 vezes 15, que dá 30. 160 mais 30 dá 190. 190 centímetros quadrados, certo? Então, a área da superfície total desse prisma é 190 centímetros quadrados. Ou seja, se eu somar a área dos 6 retângulos que compõem esse paralelepípedo, eu vou obter 190 centímetros quadrados. Tá bom? Generalizando, né? Se eu tiver um paralelepípedo qualquer, ou seja, um paralelepípedo de dimensões A, B e C, certo? Um paralelepípedo tem 3 dimensões. A, B e C, como a gente vai ver lá quando a gente calcular volume, uma dimensão a gente chama de comprimento do paralelepípedo, largura do paralelepípedo, altura ou profundidade do paralelepípedo. Né? Então, o paralelepípedo tem 3 dimensões, já que é uma figura tridimensional, né? Aí, como é que eu calculo aqui a minha área total, a minha área lateral, a minha área da base? Generalizando, né? Porque aqui eu coloquei números específicos, né? Um paralelepípedo 5 por 3 por 10. Aqui um paralelepípedo de dimensões qualquer, A, B e C. O raciocínio é o mesmo. Como é que eu calculo a área da base? A área da base. A minha base aqui é o retângulo de dimensões AB. Como é que eu calculo a área de um retângulo de dimensões AB? O produto das dimensões. Então, a área da base é A vezes B. Certo? A área de uma base é A vezes B. Área lateral. A área lateral vai ser o quê? Eu vou obter, ó, esse retângulo aqui, tá vendo? Esse retângulo aqui, BC. Só que eu tenho oposto a ele outro retângulo de dimensões BC. Então, a área desse retângulo de dimensões BC é B vezes C. Como são 2, 2 vezes B vezes C. Só que tem outros retângulos compondo a minha superfície lateral. Que é esse retângulo aqui da frente, ó, que é o retângulo de dimensões A e C. Certo? Se esse cara aqui mede C, esse cara aqui também mede C. Porque, novamente, né, as arestas laterais de um prisma, elas têm a mesma medida, são paralelas entre si a medida. Então, esse retângulo aqui, ele tem dimensões A e C. E são 2, né? Porque o retângulo oposto a ele, né? Está no lado oposto, também tem dimensões A e C. Certo? Então, eu vou ter 4 retângulos, né? 2 retângulos de área B vezes C e 2 retângulos de área A vezes C. Tranquilo? É para calcular a área total, é só eu somar, novamente. A área total é a área lateral, os 4 retângulos da área da superfície lateral, mais as 2 bases. Certo? A área lateral, 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. E a área da base, como são 2, 2 vezes a área da base, 2 vezes A vezes B. Ou seja, se você entender aqui, ó, como é que eu calculo a área total de um paralelepípedo? É só fazer, ó. Eu tenho 3 medidas, né? Aqui são as 3 dimensões do paralelepípedo. Eu pego 2 vezes 2 das medidas, mais 2 vezes 2 das medidas, mais 2 vezes 2 das medidas. 2 das medidas, né? Tendo cuidado para não repetir, né? Então, aqui, ó, A vezes B, 2 vezes. B vezes C, 2 vezes. A vezes C, 2 vezes. Aí eu obtenho a minha área total. Mas isso aqui é só questão de fórmula. Se você entender o que é para fazer, resumindo, a área do paralelepípedo, eu tenho que somar a área dos 6 retângulos do paralelepípedo. E lembrar que esses retângulos são 2 a 2 iguais, né? Vou ter 2 iguais, 2 iguais e 2 iguais. Certo? Aí eu calculo a área desses retângulos e obtive a área total do meu prisma, do meu paralelepípedo. Certo? Paralelepípedo, ok? Cubo. Cubo, ele é um caso particular, né? Do paralelepípedo. O cubo, como a gente vai ver, ele é um paralelepípedo. Certo? Ele é um paralelepípedo. Ele é um paralelepípedo particular. Ele é um paralelepípedo onde todas as faces são quadrangulares. Ao invés de ser todas as... Porque um paralelepípedo, todas as faces são retângulos. São 6 retângulos que compõem o paralelepípedo. Só que um quadrado, ele é um tipo de retângulo. O quadrado é um retângulo especial. O quadrado, como a gente também viu lá na aula anterior, o quadrado, ele é um retângulo, certo? Porque ele possui todos os ângulos de 90 graus, mas além disso ele possui todos os lados iguais. Então ele é um retângulo particular, certo? Todo quadrado ele é um retângulo. Então o cubo ele é um paralelepípedo que ele é composto por 6 retângulos, que na verdade são 6 quadrados, certo? Então o cubo ele é composto por 6 faces quadrangulares, certo? Então, vimos que um cubo é formado por 6 faces quadradas, logo a área de qualquer face é a área de um quadrado. Então aí fica tranquilo, porque todas as faces são iguais. Todas as faces são iguais, certo? São faces quadradas. Aí eu quero calcular da base. Como é calcular da base? Como é calcular a área de um quadrado, já que essa minha base é um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado. Se essa minha aresta aqui mede A, né,
obviamente, a outra aresta da minha base vai medir A também, já que é quadrado. A vezes A ao quadrado. É assim que eu calculo a área de quadrado. Certo? A ao quadrado é a área da base. Área lateral. A área lateral, a superfície lateral do meu cubo, ele é composta por 4 quadrados. Quadrados de dimensões A por A. Então, um quadrado vai ser A ao quadrado a área, como a área lateral é composta por 4, a superfície lateral é composta por 4 quadrados, a área lateral vai ser 4 quadrados, vai ser 4 vezes A ao quadrado. E a área total é a área de toda a superfície do cubo. Como a gente acabou de ver novamente, o cubo ele é formado por 6 faces quadradas. Cada face quadrada de área A ao quadrado. Então, a área total vai ser 6 vezes A ao quadrado. Certo? Bem tranquilo. O cubo, né? E para calcular nesse caso aqui eu dei um exemplo geral e agora um exemplo particular. Se esse meu cubo tiver aresta medindo 10 centímetros, ou seja, se esse A aqui for 10 centímetros, todas as dimensões, todas as arestas do cubo vai ter 10 centímetros também. Então, como é que fica? A área da base é um quadrado 10 por 10. Então, 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. 100 centímetros quadrados. A área da base é 100 centímetros quadrados. Área lateral. A lateral são 4 quadrados. Cada quadrado de área é 100. 4 vezes 100, 400. E a superfície total? A superfície total são 6 quadrados. O cubo ele é formado por 6 faces quadrangulares idênticas, né? Cada face dessa a gente viu que tem área 100. Então, 6 vezes 100, 600. Tranquilo, certo? Bem tranquilo calcular a área da superfície de paralelepípedos de cubos, porque, na verdade, tem que calcular a área de retângulo, né? E a área de retângulo é a superfície com que a gente tem mais facilidade para calcular a área, né? Já que é só multiplicar as duas dimensões, base vezes altura. Tá bom? Continuando aqui, né? A gente vai ver agora a área da nossa superfície de um prisma hexagonal, certo? E de um prisma triangular. A gente dá uma pausa. Antes de fazer a área da superfície do prisma hexagonal, a gente tem que dar uma revisada rápida em área do hexágono regular, porque eu acho que não está num vídeo lá de área de figuras planas. Eu acho que hexágono não está. Então a gente faz uma revisão aqui rápida. Área do hexágono regular. Como é que calcularam de um hexágono? Novamente, hexágono, hexa, né? 6. Hexa é o prefixo de 6, né? Então, hexágono é o polígono de 6 lados. Hexágono regular é o polígono de 6 lados iguais. Então, um polígono ele é regular quando ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, nesse caso, como ele é um hexágono regular, todos os lados desse hexágono são iguais, certo? Aí eu tenho que lembrar que, perceber que um hexágono regular, ele pode ser dividido, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Pode ver aqui que um hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos. E esses 6 triângulos são equiláteros, certo? O triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Tranquilo? Então, a área do hexágono, se o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, a área do hexágono é igual à área de 6 triângulos equiláteros. Então, a área total aqui do hexágono é a área desse cara, mais a área desse triângulo, mais a área desse triângulo, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse. Ou seja, a área de 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono, na verdade, ela é a área de 6 triângulos equiláteros. Ah, beleza, professor, mas qual é a área do triângulo equilátero? Aí a gente também tem que lembrar. A área do triângulo equilátero está lá assim no vídeo. A área do triângulo equilátero, que é demonstrado pelo teorema de Pitágoras, é importante ter vocês verem, né? A área do triângulo equilátero, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, para eu calcular a área de um triângulo equilátero, eu só preciso saber o lado desse triângulo. Pego o lado desse triângulo, elevo ao quadrado, multiplico pela raiz de 3 e divido por 4. Ufa, né? Mas é a fórmula essa aqui. Pego o lado do quadrado, pego o lado do triângulo, elevo ao quadrado, multiplico pela raiz de 3 e divido por 4. Obtenho a área do triângulo equilátero. Como a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros, então a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. E qual é a área do triângulo equilátero? Nesse cara aqui, então vai ser 6 vezes isso daqui, ó. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a minha área do hexágono, certo? Aí só para simplificar, para finalizar, né? Essa aqui eu só obtive a área do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Eu obtive a área do hexágono. Se eu quiser simplificar essa expressão, né? Eu só me ligo que 6 e 4, né, são números pares, né? Então, são números pares, eu posso simplificar esses dois caras por 2. Se eu dividir 6 por 2, eu obtenho 3. E se eu dividir 4 por 2, eu obtenho 2. Então, 6 quartos de L ao quadrado raiz de 3 é a mesma coisa que 3 sobre 2, né?
Então, se eu quiser uma fórmula simplificada específica para calcular a área do hexágono, é essa aqui, né? 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Se eu dividir aqui 3 por 2, eu vou obter 1,5, né? 1,5. Ou, isso aqui é a mesma coisa que 1,5 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3. Certo? O que importa é você estar com essa fórmula em mão, sabe? Na prova do Enem, já caiu várias vezes a área do hexágono regular. E você tem que lembrar isso daqui, para não ter que deduzir, porque você tem que deduzir e lembrar da área do triângulo equilátero. Se não lembrar, tem que deduzir a fórmula. Se não lembrar da dedução, vai perder a questão. Certo? Então é importante. Né? A área do hexágono é a fórmula mais chata que a gente vai ter aí. Vai ser a do hexágono, né? E é essa daqui. Tá bom? Mas a gente vai usar ela, usando ela, né? E vai ficar mais fácil para ir lembrando. Pelo menos para fazer as atividades. Então a área do hexágono está aí. Essa é a área do hexágono regular. Que vai ser a minha base, vai ser a base do prisma hexagonal, certo? Então aqui eu só lembrei a área dessa figura plana para a gente calcular, né, a área da superfície do prisma total, né? Como essa aí vai ser a base do nosso prisma. Então aqui, ó, o prisma hexagonal regular, que é justamente o quê? O prisma cuja base é um hexágono regular. Certo? Ou seja, um prisma cuja base é um hexágono com 6 lados iguais. Aí como é que eu calculo a área da superfície desse prisma? Ó, se eu fizer a planificação, né, desse prisma, ou seja, abrir esse prisma, ver quais são as figuras planas que formam esse prisma, quais são os polígonos que formam esse prisma. É fácil de ver, né, que como o prisma é hexagonal, ele vai ter 6 faces laterais, prisma hexagonal regular, também estou repetindo porque é importante ver o vídeo anterior. Prisma hexagonal regular. O prisma ele é regular quando a base é um polígono regular e, além disso, ele é reto. Ou seja, as arestas aqui, né, laterais, são perpendiculares à base. Então, aqui, nesse caso, as minhas faces laterais vão ser retângulos. Então, aqui eu tenho minha face lateral 6 retângulos. Certo? Só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha superfície lateral ela é formada por 6 retângulos, já que minha base tem 6 lados. E a minha base são hexágonos regulares. E são 2 bases. Né? Então, aqui está a planificação desse meu prisma. Então, se eu quiser calcular a área da superfície desse prisma, eu calculo a área lateral, ou seja, a área de 6 retângulos, e calculo a área da base, que é um hexágono. Como eu vou ter 2 bases, depois eu multiplico por 2. Né? Área de 2 hexágonos. Tá bom? Então, a área da superfície total é somar a área desses polígonos aqui, né? Desses 8 polígonos, né? Se o prisma tem a base tem 6 lados, ele vai ter 8 faces. 6 laterais e as 2 bases aqui. Certo? Então, aqui vamos supor que esse nosso prisma, a aresta da base, né? Mede 4 centímetros. Ou seja, o nosso hexágono, né, da base, o nosso hexágono regular, ele tem lados medindo 4 centímetros, e a altura desse meu prisma, né, a aresta lateral aqui, ela é 8 centímetros. Certo? Dito isso, né, aqui novamente, né, as arestas da base, né, todas de 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, é um hexágono regular, tudo 4 centímetros aqui nesse hexágono, e as minhas faces laterais, né, vão ser retângulos de dimensões, né, a base desse retângulo aqui, 4 centímetros, a altura dele, 8. Isso vale para todos, né? 4 por 8, 4 por 8, 4 por 8, né? Todos os retângulos são 4 por 8, são retângulos congruentes, certo? 4 por 8, pronto. E agora, ó, aí fica fácil. Vamos calcular primeiro a área desses retângulos. Como é calculado esse retângulo aqui? De novo, como é calculado de retângulo? Só é multiplicar as dimensões do retângulo, né? 4 por 8. 8 vezes 4, né? Lembra que eu omiti, né? Eu podia botar 8 centímetros e 4 centímetros, mas eu sei que é 8 centímetros e 4 centímetros. Aí eu só boto 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32. Mas aí eu boto agora unidade de área. 32 o quê? Qual a unidade? 32 centímetros vezes centímetros, 32 centímetros quadrados. Então esse retângulo aqui, ele tem a área de 32 centímetros quadrados. Como todos os retângulos são idênticos, né? 32, cada um deles. Então todos os retângulos têm 32 centímetros quadrados. Certo? Calculando os retângulos, eu já obtive o quê? Eu obtive a área dos 6 retângulos vai ser a minha área lateral. Certo? Então, já obtive a área da superfície lateral. Que é 6 vezes 32. Agora eu vou calcular a área da minha base. Ou seja, eu vou calcular a área do meu hexágono regular. E como é que eu calculo a área do hexágono regular? Tá lá. A gente descobriu no slide anterior, né? A fórmula é essa aqui, ó. A área do hexágono regular, 3 vezes o lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu só preciso saber o lado desse hexágono. E eu sei, o lado desse hexágono é 4.
Então, 3 vezes, no lugar do lado, eu coloco 4 aqui, ó. 4 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado não é 4 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Então, 3 vezes 16, raiz de 3 sobre 2. Quanto é que dá isso aqui? Esquece o raiz de 3, por enquanto. Eu posso fazer, ó, 3 vezes 16, que dá 48. 48 dividido por 2, que dá 24. Então, seria 24 raiz de 3. Ou eu posso fazer, ó, 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 raiz de 3. Então, a área do meu hexágono aqui, né? A área desse hexágono é 24 raiz de 3. 24 raiz de 3 o quê? 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Né? Já que o lado do meu quadrado está em centímetros. Então, né? A área aqui do meu hexágono é 24 raiz de 3. E a área desse aqui também é 24 raiz de 3, né? Centímetros quadrados. Então, qual vai ser a minha área total? A gente viu que, né, o prisma, área total, é a área lateral mais as duas bases. Qual é a área lateral? A lateral é 6 retângulos, cada retângulo com área 32. Então, 6 vezes 32. Mais 2 vezes a área da base. A gente viu que a área da base é 24 raiz de 3. Como são 2 vezes 24 raiz de 3. Certo? Então, aqui, ó, 6 vezes 32 dá... Eu errei. Não é 196, né? 6 vezes 32 é 192. 192. Aqui vai dar também 192. Com tudo dividido em 4 unidades. Aqui vai dar 275. Então, esquece que eu tinha errado. Eu boto aqui de novo. Pronto. Então, aqui, ó. 6 vezes 32, né? Vai dar 192. 6 vezes 30. 6 vezes 3, 18. Só que é 6 vezes 30, né? 6 vezes 30, 180. 6 vezes 2, 12. 180 com 12, 192. E 2 vezes 24, 48. 48 raiz de 3. Ah, professor, que número feio. Beleza, 192 mais 48 raiz de 3. Então, se você pega uma questão do vestibular lá do Enem, por exemplo, né? A resposta pode estar assim. Por isso a gente não faz a substituição lá de raiz de 3 por enquanto. Se precisar substituir o raiz de 3, ele vai dizer na questão, use raiz de 3 como aproximadamente 1,7 ou aproximadamente 1,73. Raiz de 3 é um número irracional, né? Então, ele normalmente a gente usa uma aproximação dele. Se a gente tiver a calculadora na mão, ótimo, né? Se não tiver, a gente vai usar uma aproximação. 1,73 ou 1,7, depende do enunciado da questão. Se não der, a gente não arredonda, a gente deixa desse jeito aqui, ó, 192 mais 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a resposta mais exata. Mas se eu quiser um número mais que fique mais visível de saber qual é essa área, né? Eu faço a substituição, né? Raiz de 3, aproximadamente 1,73. Então, 48 vezes 1,73 vai dar aproximadamente 83,1. Então, 192 mais 83,1, 275,1 centímetros quadrados. Estou calculando a área, a unidade de área é sempre ao quadrado. Então, isso aqui é uma aproximação, porque eu estou aproximando uma raiz de 3 para 1,73. Certo? Então, essa área é aproximadamente 275,1 centímetros quadrados. Muito próximo disso daí, certo? Muito próximo disso aí. Mas não é exatamente isso daí, não. É 275,13, 14, 15, enfim. Mas é aproximadamente 275,1. Certo? Com a calculadora, isso é bem tranquilo. Você vai fazer a substituição. Botar lá. Onde tem raiz de 3 aqui, você bota na calculadora e multiplica 48 vezes 1,73 aproximadamente. E vai dar a resposta mais bonitinha. Certo? Mas lembrando, né, é muito comum, né, no vestibular no Enem a resposta ficar desse jeito aqui. Certo? 192 mais 48 raiz de 3. Ou até essa resposta aqui simplificada. Certo? Mas aí é outra história. E 192 e 48, né? Tem fator comum, né? Que é o próprio 48. Então, esse aqui ficaria 48, que multiplica 4 mais raiz de 3, mas isso é história para outro vídeo, certo? Então, agora vamos ver o prisma triangular regular. Se a gente consegue entender o prisma hexagonal, o prisma triangular é bem tranquilo, certo? Por quê, né? As bases, aqui eu tenho um exemplo, né, disso aqui, as bases de um prisma são triângulos equiláteros, certo? Então, são triângulos equiláteros e as arestas laterais são perpendiculares à base, ou seja, é um prisma reto. Então, um prisma reto, cuja base é um polígono regular, é um prisma regular. Nesse caso, um prisma triangular regular, já que a base é um triângulo. Aí eu botei aqui um exemplo, né? As bases de um prisma, né? São triângulos equiláteros e as faces laterais são regiões retangulares. Determine a área total do prisma
sendo 6 centímetros a medida da aresta da base, ou seja, esse triângulo equilátero aqui que forma a base tem lado 6 centímetros, e a aresta da base, que vai ser também a altura, né, desse prisma, já que o prisma é reto, a gente viu isso também, ele é de 10 centímetros, certo? Então, como é que vai calcular a área desse cara aí? Certo? A área desse prisma triangular, regular. Então, novamente, né, a área desse prisma triangular vai ser a área de quê? A área da superfície total, né? Vai ser a área dos 3 retângulos que formam a face lateral, mais as 2 bases, ou seja, a área de 3 retângulos mais a área de 2 triângulos. Então, calcula a área dessas figuras e chapulou, né? Acabou a questão. Vamos lá. O primeiro retângulo, né? Ó, esse retângulo aqui, né? Percebe que esse retângulo são, novamente, né? Os retângulos que formam um prisma, eles são congruentes, né? Então, são todos retângulos de medida 6 por 10. Então, ó, base 6 centímetros, altura aqui 10 centímetros, né? Dimensões 6 por 10. Então, qual a área de um retângulo desse? 6 vezes 10. Então, a área de um retângulo desse é 60. 60 centímetros quadrados. Estou usando só centímetros, mas pode ser qualquer unidade de medida, né? Metro, decímetro, quilômetro, milímetro. Então, se um retângulo tem área de 60 centímetros quadrados, todos os outros também têm área de 60 centímetros quadrados. Certo? Agora eu vou calcular a área do meu triângulo equilátero, ou seja, a área da minha base. E a gente viu também, ó, como é que eu calculo a área do triângulo equilátero. Olha a fórmula aqui, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Qual é o lado desse meu triângulo equilátero? O lado desse meu triângulo equilátero, ele é 6. 6 centímetros. A área do meu triângulo equilátero. 6, 6, 6. 6 centímetros. Então, 6 ao quadrado. No lugar do L eu coloco 6. 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é que dá 6 ao quadrado? 6 ao quadrado dá 36, né? 6 vezes 6. 36. 36 dividido por 4 dá 9. Então, 9 raiz de 3. Então, a área desse meu triângulo aqui, né? A área da minha base é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Como eu tenho 2 bases, a outra base também é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Certo? Então, qual vai ser a minha área total? Novamente, como eu calculo a área total? A área lateral, 3 retângulos, mais 2 bases, 2 triângulos. A área lateral vai ser a área de 3 retângulos, a área da base é um triângulo equilátero, como são 2 bases, 2 vezes a área de um triângulo equilátero. Aqui, ó, qual a área total? Qual a área do retângulo que a gente descobriu? 60, né? Então, 3 vezes 60. Mais, qual a área do triângulo equilátero? 9 raiz de 3. Então, mais 2 vezes 9 raiz de 3. 3 vezes 60, 3 vezes 6, 18. 180. 2 vezes 9, 18. 18 raiz de 3. Novamente, hein? Ah, podia acabar aqui. Tá ótima a resposta. 180 mais 18 raiz de 3. Mas, se eu quiser, né, aproximar o meu resultado, aproximando o valor de raiz de 3, vamos supor que a raiz de 3 é 1,73, ou 1,71, enfim, ou 1,7. É. Eu vou obter isso aqui, né? Se eu fizer usar a calculadora. Ao valor exato de raiz de 3, né, eu vou obter aproximadamente 211,17. Então, a área da superfície desse prisma é 211,17 centímetros quadrados. Ou seja, se eu quiser fazer uma caixa em formato de prisma triangular regular, que tem essas dimensões, né? Qual vai ser a quantidade de papelão, se a caixa for de papelão, que eu vou gastar para fazer esse material? Está aqui, 211,17 centímetros quadrados, certo? Isso serve para todos os outros exemplos que a gente viu. Para calcular a superfície de um prisma, né? Muito usado para a pessoa que faz embalagem, mas as questões mais comuns são em relação a isso, né? Fazer embalagem, né? De produtos e tal. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar o estudo dos prismas, certo? Só que a gente vai calcular, agora passar a estudar o volume deles. Em particular, no próximo vídeo, o volume do paralelepípedo e do cubo, certo? E depois, né, em outros vídeos, a gente vai estudar o volume de um prisma qualquer, um volume geral de um prisma, certo? Então, dê uma pausa aí de 10 minutos, 10 a 15, e daqui a pouco a gente volta para estudar o volume do paralelepípedo e do cubo, certo?